Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesse dia. Nós estamos começando essa live, uma live assim, para lá de especial. Espero que todos vocês estejam com muita expectativa com o que o Senhor vai fazer nesse lugar, porque de fato hoje Deus vai falar poderosamente com você. Nós vamos falar sobre libertação, nós vamos falar sobre batalha espiritual, nós vamos falar sobre a autoridade do crente, nós vamos falar sobre demônios, nós vamos falar sobre a mente do homem sendo atacada mesmo por espíritos de engano, por espíritos demoníacos. É um tema que a gente não abordou até então aqui nessas lives. Nós temos falado sobre o impacto da palavra nas emoções humanas e em nenhum momento a gente parou para falar sobre exatamente isso, sobre essa questão de demônios buscando o controle da mente humana. E eu queria considerar essa situação, eu queria considerar essa hipótese, essa realidade, esse fato de que muitas vezes nós podemos fazer de tudo, estar fazendo tudo, mas de fato resulta em determinado momento em questões que eu poderia dizer assim, meramente espirituais. E eu queria nesse momento orar com vocês. Eu queria que você já aproveitasse esse momento e já pudesse de alguma forma chamar as pessoas para estar conosco na nossa live, tá certo? Então você pega esse aviãozinho aí, você pega e começa a convidar o máximo de pessoas possíveis. Eu quero que você possa abençoar pessoas com essa live. Eu quero que você possa abençoar o máximo de gente possível nesse momento. Nós ministramos domingo agora sobre essas questões espirituais que muitas vezes atacam a mente das pessoas, atacam a mente de crentes, sabe, de pessoas muitas vezes até muito ungidas e não sabe por que está acontecendo. E nós já vimos na história da igreja, inclusive, grandes homens, grandes mulheres de Deus sendo atacados por espíritos de engano, tomaram atitudes erradas e ali, de fato, operou coisas que não deveriam. Kenneth Hagin fala sobre isso, eu vou tratar também sobre isso hoje nessa live. Então você que gostaria de aprender mais sobre isso, você que percebe que tem pessoas que precisam ouvir sobre isso, precisam se libertar também nessa área, nós estaremos aqui ministrando sobre isso hoje. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos te agradecer, porque Tu és um bom Pai, Tu és um Pai abençoado, Tu és um Pai que tem prazer de estar perto conosco. Tu és um Pai que tem nos dado clareza, Tu és um Pai que tem nos dado foco, visão e equilíbrio. E se existe qualquer coisa fora de equilíbrio, ou é algo que vem do próprio homem, ou é algo que está sendo influenciado por espíritos imundos, espíritos enganadores. E hoje nós queremos, Pai, poder ajudar o Teu povo, todos que estarão ouvindo e vendo essa live. Nós declaramos que a Tua bênção esteja alcançando cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós sabemos que a Bíblia fala, em Romanos capítulo 12, que a nossa mente, ela precisa ser renovada. A gente sabe que a mente do homem, ela precisa ser renovada pela palavra. Uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e de você. E ele passa agora a influenciar a nossa vida. Porém, o Espírito Santo, ele tem uma voz. É uma voz que muitas vezes, para ser percebida, no nosso coração não pode estar turbado. A nossa mente não pode estar cauterizada. Os nossos pensamentos não podem estar cheios de sofismas, de fortalezas. E tudo que o diabo faz é tentar abafar essa voz dentro de cada um de nós. Sendo assim, querido, eu queria falar com você nessa tarde, que nós não desconsideramos que os crentes precisam lavar a sua mente, precisam encher a sua mente com a palavra de Deus. A gente não desconsidera isso. Mas por outro lado também, nós não desconsideramos que existem crentes que estão sendo totalmente atacados por pensamentos, por sentimentos e por desejos que vêm do inferno, que vêm de demônios. Então, nós precisamos sim lavar nossa mente com a palavra,
fechar todas as brechas dentro da gente, mas existem pessoas que chegaram a esse ponto de lavar sua mente em determinadas áreas, de estar assim no momento de maturidade espiritual quanto à palavra de Deus. Eles já decidiram o caminho que eles querem traçar, eles já decidiram viver uma vida de santidade, eles já decidiram viver uma vida de generosidade, eles já decidiram viver uma vida de renúncia, uma vida de simplicidade espiritual, uma vida, sabe, com autoridade, e por aí vai, sabe, tomou decisões sérias, viveu uma vida de fé, viveu uma vida de amor. Mas muitas vezes esses homens e mulheres que tomaram essas decisões são atacados em sua mente, são atacados em suas decisões, são atacados. Do nada surgem desejos, do nada surgem pensamentos, do nada surgem sentimentos, e são setas, são dardos inflamados. Se não fosse assim, o mesmo Paulo que diz que nós precisaríamos renovar nossa mente, não teria escrito na carta de Éfeso que nós precisaríamos também nos equipar de uma armadura, e essa armadura tem um capacete, e esse capacete é um capacete da salvação, do sozo, em que nós teríamos que estar o tempo todo vigilantes, e também não estaríamos equipando com um escudo. E a palavra escudo não quer só dizer um mero escudo, mas um escudo que era utilizado para ser embebecido em água, a fim de que ele pudesse ser linha de frente, para que quando os dardos inflamados do inimigo viessem, cheio de fogo, você fosse colocado aquele escudo, e naquele momento, aquela água que estava ali, embebecida naqueles escudos, apagasse aqueles dardos. Eu quero dizer para você nesse momento, que se nós pudermos desconsiderar uma coisa, ou só considerar um pedaço, nós não poderemos estar totalmente atentos ao que o reino espiritual, muitas vezes, atua na nossa vida. Então, vamos deixar mais uma vez claro, nós precisamos sim nos encher da palavra, sanear brechas dentro da gente, tirar incredulidade, dúvidas, tomar decisões sinceras dentro do cristianismo. Mas existem pessoas que, após terem tomado essas decisões, após terem tomado essa direção de andar com o Senhor, muitas vezes são atacados, muitas vezes são bombardeados, muitas vezes existem dardos inflamados que são levantados contra aquelas pessoas. E por exemplo, quantas vezes, querido, eu tomei decisões no Senhor e atira a primeira pedra daquela pessoa, aquele super crente que nunca passou por isso, não é? Graças a Deus, eu tive a possibilidade de ler algumas biografias. Eu tive a possibilidade de ler a biografia de muitos homens de Deus poderosos que pisaram nessa terra. Todos eles passaram por batalhas. Se você ler, por exemplo, as resoluções de Jonathan Edwards, o cara que trouxe a maior pregação depois do Sermão do Monte, pecadores na mão de um Deus irado, sabe? Um cara que ganhou uma cidade, uma região para o Senhor, através de uma pregação. Até hoje a pregação dele é estudada pelos acadêmicos de teologia para entender o que é que tinha ali dentro. Mas Jonathan Edwards, ele escreve as suas resoluções, e quando ele escreve essas resoluções, ele vai o tempo todo mostrar que vinham pensamentos, que vinham sentimentos, que vinham bombardeios, e ele ali decidiu firmemente no coração dele expulsar aqueles pensamentos, e corriqueiramente, dioturnamente, ele tomava decisões para que permanecesse firme no Senhor. Mas partindo agora somente para esse outro lado, não desconsiderando o outro, mas somente para esse outro lado, os ataques demoníacos na mente das pessoas. É sobre isso que eu quero falar no nosso tema de hoje, os ataques demoníacos na mente dos cristãos. Eu queria passar para vocês o que está lá escrito em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Para ganhar tempo, você depois pode ler na sua casa. Então em Marcos, do capítulo 4, do 35, versículo 35 a 41, Jesus, ele está ali no momento que ele tomou uma decisão de ir para a região de Gadara, para que ele pudesse libertar os endemoniados gadarenos.
Existe uma parcial divergência nos evangelhos, à primeira vista, de que parece que uns evangelhos estão falando que foi um endemoniado, outro diz que foram dois. Na verdade é porque de fato eram dois endemoniados, porém um era o mais famoso, um era o mais violento, era como se fosse um bicho solto, que atacava as pessoas do nada. Agora imagine, dois endemoniados viviam juntos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que pessoas que muitas vezes estão passando pelo mesmo ataque têm a tendência de andar juntos, compartilhando daqueles ataques, fortalecendo aqueles ataques, dialogando sobre aqueles ataques. Sabe, querido, se você está passando por um momento de depressão na sua vida, você tem que procurar pessoas que foram libertas disso. Você tem que procurar pessoas que têm caminhos para sair disso, e não fortalecer isso com um discurso com outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Pastor, o que o senhor está querendo falar? Eu vejo muito isso. Ninguém sabe o que eu estou passando, todo mundo acha que é frescura o que eu estou sentindo, e aí tem uma tendência a se juntar com pessoas que estão sentindo a mesma coisa e passando pela mesma coisa. Isso muitas vezes, no lugar de lhe ajudar, você pensa que está até lhe ajudando, mas muito pelo contrário, só está ressignificando, só está fortalecendo, só está significando, criando um loop, só está ali em cima de um problema, em cima de outro, que vai fortalecendo, né? Você fala para um, aquele fala para você, você fala para ele, fala para você, e de tanto falar, ouvir, aquilo vai fortalecendo dentro de você, aquilo não se quebra, ok? Então, aqueles dois estavam juntos ali. Diz que havia aquele caminho era o principal. Havia outros caminhos acessórios, em que esses outros caminhos acessórios eram muito distantes, e as pessoas tinham temor. A Bíblia diz que eles tinham temor de passar por ali. Imagine que havia um caminho mais fácil, mais rápido de chegar, da praia até a cidade, e as pessoas preferiam passar por outros caminhos mais longos, por causa desses dois endemoniados. Diz que eles eram tão fortes que quebravam ferros, grilhões, e eu já vi particularmente isso acontecer. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás. Uma jovem de 15 anos de idade, ela estava endemoniada, e eu vi ela levantando com um braço um homem de Deus, uma pessoa que não sabia tanto ali da sua autoridade, tá certo? Ele não sabia tanto da sua autoridade, ele acabou sendo levantado. Querido, deixa eu dizer para você, isso é real, ok? Isso é muito real, em que demônios muitas vezes, ao possuir pessoas, provoca nessas pessoas reações e ações que não são naturais. E naquele momento as pessoas estavam passando por ali, e quando estavam passando por ali, elas disseram bem assim: rapaz, nós somos atacados, nós somos molestados. Diz que eles pegavam e machucavam pessoas. E eu quero dizer para você que aquela fama correu para tudo que era canto, a fama correu para todas as regiões, e Jesus ficou sabendo daquela situação, e ele disse: eu vou lá resolver essa situação, eu vou lá resolver essa questão. E ele pegou um navio, ele pegou um barco e disse: passemos para outra margem. E do nada, depois que Jesus começa a dormir, a Bíblia diz que houve uma tempestade de ventos. No original é ventos estranhos ao local. Aquele local não é para ter redemoinhos, não é para ter furacões, me perdoe, não é para ter furacões, não é para ter uma tempestade de vento, ter um furacão, não é para ter isso ali, naquela região não. E ali Jesus entra naquele barco, vai, e do nada, nunca aconteceu um vento daquele, do nada acontece algo surpreendente, um vento começa a soprar, e diz que as ondas que eram comandadas por aquele vento batia de todos os lados no barco. Sabe muito bem que ondas, elas são retilíneas, elas vão para frente ou vão para trás, e elas não fazem essa pancada de todo que era canto. Então me parece que aquele vento estava centralizado naquele barco, aquele vento estava soprando somente para aquele barco, e trazendo ondas, arremessando para todos os cantos. A Bíblia deixa muito clara a sequência: os ventos estavam comandando aquelas ondas, algo sobrenatural estava comandando algo natural. Veja bem, não foi assim que aconteceu com Jó? Não foi assim que aconteceu com Jó? Jó estava lá,
E aconteceu de vir um vento matar os seus rebanhos, as pestes matar as pessoas da sua família. E a Bíblia diz que era Satanás por detrás daqueles fenômenos naturais atuando ali. A Bíblia diz que um espinho, um mensageiro do inferno, veio para esbofetear Paulo. E Paulo explica no capítulo anterior, dizendo como foi que ele atuou. A Bíblia diz que por meio de saqueadores, por meio de naufrágios, por meio de injustiças cometidas em julgamentos, em que ele foi chicoteado de forma errônea, covarde. Ele foi também preso de forma injusta. Ele também foi julgado dentro da igreja de forma errada. Ele disse: até aqueles que se dizem irmãos me julgaram. E ele diz que todo aquele cenário por detrás tinha um mensageiro de Satanás. O que isso quer dizer? É que aquele vento que estava ali soprando, usando as águas para bater naquele barco, eram ventos sobrenaturais, eram ventos que eram comandados por demônios. E a Bíblia diz que Jesus é levantado, acordado, e Jesus ele está ali naquele momento sendo acordado, e ele diz assim: eu vou, deixa eu só colocar aqui a música de novo aqui, e ele diz assim: olha, eu vou para outra margem. E ali naquele momento que ele está para ir para outra margem, acontece isso, do nada, de repente. Quantas vezes você já decidiu algo na sua vida, de você dizer: eu vou fazer isso, eu vou tomar essa decisão hoje. Você tomou uma decisão em Deus, você diz para Deus que gostaria de fazer aquilo acontecer. E por favor, bota aqui a música de novo. Você coloca ali aquela decisão ali, você diz assim: olha, eu vou fazer isso agora, eu me arrependo disso, eu decido fazer isso agora. Sabe, você ali muitas vezes você diz assim: olha, eu vou sim avançar na minha vida nisso, eu vou sim, obrigado Igor, eu vou sim avançar na minha vida nessa situação, eu vou sim, eu decido nunca mais ser o mesmo nessa área, eu decido prosperar nessa outra área, eu decido estudar, eu decido fazer uma academia, eu decido fazer muitas coisas. E logo depois você é surpreendido por sentimentos indesejados, por desejos que não deveriam estar ali, que muitas vezes você é acometido de pensamentos contrários que tomam conta ali de você, aquela decisão que você tomou em Deus. De onde vem isso? A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Repreender é humilhar, subjugar, é dar ordem de comando. E você só pode usar essa palavra repreender quando existem seres, pessoas ali, como que de um general dando ordem para comandados. Então fica mais uma vez claro que tinham espíritos por detrás daquilo. E ele diz, ele repreende ali, ele humilha também aquilo dali. É uma palavra que quer dizer humilhar e dar ordem. É mais ou menos assim: quem são vocês? Quem são vocês que estão por detrás desse vento? Então eu dou uma ordem agora para vocês: parem com esse vento agora. É mais ou menos isso que Jesus fez. Então ele não deu uma ordem somente para o vento, ele deu uma ordem para o que estava por detrás do vento. E daqui a pouco, quando o vento acalma, ele diz que ele disse ao mar. Ele disse ao mar. Disse, no original grego, é uma palavra que não tem como traduzir, é algo que se balbuceia, é um som, que é mais ou menos assim. Shhh. Então ele manda aqueles espíritos saírem, e ao natural ele... Shhh. Pastor, me dê um exemplo prático. Espíritos de pobreza, de miséria, saiam dos meus negócios. Eu desamarro vocês agora. Eu digo que vocês larguem os meus negócios, as minhas coisas. E eu digo agora ao dinheiro: venha. Você dá uma ordem aos espíritos e diz e fala para o dinheiro. Como é que Jesus ele falou com o mar? Como é que Jesus falou com a figueira? É porque eles têm ouvidos, não ouvidos como os nossos, mas eles têm a capacidade de serem obedientes àquilo dali.
Então, quando você dá ordem ao dinheiro, ordem aos seus negócios, ordem em nome de Jesus, a Bíblia diz o seguinte: olha para o monte, diga para o monte, ergue-te, lança-te no mar, e assim o fará. Ele está mandando a gente dar ordem. Jesus manda a gente dar ordem. Então o comando já foi dado. Sabe, amados, deixa eu dizer para você uma coisa: quantas vezes a nossa vida está desse jeito, e nós precisamos dar ordem a coisas que estão ao nosso redor, principalmente a pensamentos, a sentimentos e a desejos, coisas que você tem tentado vencer. Sei lá, pode ser uma confusão na sua família. Sabe aquele casal que só vive brigando? Chega uma hora que você tem que dizer: espíritos de confusão, sai do meu casamento agora, e eu dou uma ordem que meu casamento seja abençoado em nome de Jesus. Ah, meu Deus, quem dá ordem é Deus. Deus já não disse que você e sua casa será casa de oração? Então já foi dado um comando, você só está concordando com Deus. Você só está dizendo: Deus, estamos concordando junto aqui. A Bíblia diz que nós temos que concordar com Deus. A Bíblia diz que nós precisamos estar ligados junto com Ele. Então, quando você faz isso, você está tomando a autoridade. E demônios, eles vão vir para bombardear a sua mente com pensamentos. Eu vou dar alguns exemplos, como eu dei aqui domingo na pregação. Quantas vezes eu já estive em lugares e veio uma percepção, uma vontade, um desejo de se jogar. Do nada eu estava tão bem e veio um desejo: se jogue. Um pensamento: se jogue. Já aconteceu isso com você, Igor? Já aconteceu isso com você? Sendo sincero. Vou dar outro exemplo. Já deu vontade de desistir do seu casamento? Ah, vou deixar essa família de lado, eu vou deixar essa casa de lado. Já deu vontade de desistir do seu sonho? Depois de ter lutado? E pior, a Bíblia diz, que coisa poderosa: tendo vencido o dia mal, ficar firme. Por que nós temos que ficar firme no dia mal? Depois de ter vencido, ficar firme? Por quê? Quantas vezes, irracionalmente, ilogicamente, sem lógica nenhuma, depois de uma vitória, de uma conquista, a gente venceu na área, a gente se acorda cansado, enfadado, com vontade de desistir de tudo. Por que isso? Por que pensamentos e sentimentos que não são condizentes com o que nós estamos vivendo vêm? Então nós precisamos desmascarar isso. Nós precisamos desmentir essa mentira. Nós precisamos, no dia de hoje, colocar nome também sobre isso. Se você já tomou decisões, se você já disse que você vai fazer algo, se você já disse que você quer fazer aquilo, e você ainda não avançou em áreas, porque vem vindo pensamentos, sentimentos e desejos, eu quero dizer, provavelmente isso podem ser espíritos atormentadores de mente, espíritos de confusão, que estão trazendo sentimentos inflamados para você. E você precisa dizer: saia em nome de Jesus, espíritos imundos, pensamentos do inferno, eu não aceito mais na minha mente, na autoridade do nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Eu preguei recentemente lá na sede, lá em Aracaju, sobre isso, e foi uma visão que Deus me deu. Deus me deu uma visão nos últimos dias, e eu estive pregando em alguns lugares, e Deus me disse: fale em cada uma dessas igrejas que você for sobre isso. E eu guardei para esse momento, para o nosso público falar nessa live. E mais ou menos o seguinte: eu tive a visão de um ser humano, de uma pessoa que acabou tomando banho em algum lugar, e essa pessoa adquiriu uma sanguessuga. Ela estava bem aqui nesse lugar, no ombro, e ela começou pequenininha, ela cravou aqui. Porém a pessoa acabou não vendo, a pessoa acabou não se percebendo sobre isso, e aquilo acabou crescendo na pessoa, e daqui a pouco estava já desse tamanho, já estava bem grosso, bem grande aqui. E aí o que aconteceu? Obviamente ali tinha puxado muito sangue, tinha inflamado ali. Porém, eu não sei se você sabe, mas a sanguessuga, ela tem um anestésico. A sanguessuga, ela tem uma capacidade de sugar o sangue de uma pessoa e ninguém perceber. E o que é que acontece? Eu vi ali claramente que aquela pessoa tomava um banho, a pessoa se arrumava, botava uma roupa elegante, e a pessoa ia para os lugares, e todo mundo dizia: poxa, sua roupa está tão bonita, poxa, você está tão cheiroso, poxa, você está tão cheirosa. Isso na visão que Deus me deu.
até que essa pessoa, ela começa a sentir anemia, ela começa a sentir fraqueza, ela começa a sentir vontade de não se levantar, e ela vai ao médico, e ela diz: doutor, tô bem, mas eu estou me sentindo desse jeito. E ele diz: tira a camisa. Quando ele tira a camisa, ele viu uma sanguessuga. Ele disse: você não viu isso não? Ela disse: não vi. E ali ele pegava uma faca, eu vi ele pegando uma faca, inclusive uma faca preta, eu vi nessa visão, e ele pegava aqui, enfiava e arrancava ali. Ele disse: o Senhor falou para mim nessa visão: bem assim estão muitos irmãos em Cristo, salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo. Essas pessoas permitiram, por uma coisa ou outra, até por ignorância, que sanguessugas grudassem no corpo. A Bíblia muitas vezes comparou, a Bíblia já comparou Satanás e os demônios a sanguessuga. Em Salmos está escrito: a sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dadá, né? Então compara-se ali acerca disso. Agora eu falei de Salmos, agora, só para não ficar errado na situação, eu acredito que está em Salmos escrito isso, né? Que a sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dadá. Agora me deu um branco aqui. Mas voltando para a ministração em si, sabe, nessa visão Deus falou para mim: existem muitos crentes, existem muitos cristãos que estão desse jeito, estão indo para a igreja, estão tomando banho de palavra na igreja, estão ficando perfumados na igreja, mas quando saem, poucos dias depois, vem um cansaço, um abatimento, uma tristeza, e Deus manda ela dizer nessa tarde que isso são demônios, que você precisa expulsar. Você precisa dar um comando: pastor, como é que eu faço? Demônios, na autoridade do nome de Jesus, eu mando vocês sair da minha vida agora, sair da minha mente agora, da minha saúde agora, da minha alma agora, dos meus sentimentos agora. Assim como o meu espírito é perfeito, eu declaro que minha alma, minhas emoções e o meu corpo também é perfeito. Então nesse momento eu declaro completamente abençoado. Eu tomo posse disso em nome de Jesus. É isso que você deve falar. Você deve dar ordens a você, dar ordens ao seu coração, dar ordem aos seus pensamentos. A Bíblia diz que Davi fazia isso. Davi falava com ele, Davi dizia coisas para ele. Você precisa falar para você. Então a gente vê que muitas vezes em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, está escrito assim: quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele manda ser fortalecido em duas coisas: no Senhor e no seu poder. Satanás hoje só se fortalece no poder, não no Senhor. Eu vou provar para vocês na Bíblia, tá bom? Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o diabo, ele não tem armas que ele de fato possa matar a gente, entende isso? Ele não tem uma bazuca, um fuzil, ele não tem isso, ele não pode matar a gente de verdade, mas ele tem ciladas, e ciladas podem levar à morte. Consegue entender isso? Ciladas podem levar à morte. Então a Bíblia compara o poder que o diabo tem a ciladas. Ciladas. Você sabe muito bem o que é uma cilada: algo que é maquiavelicamente tramado, algo que é observado fraquezas, algo que é observado nas pessoas, aquilo que ela pode cair como um patinho, não é isso? Como um patinho ele caiu. Porque a nossa luta não é contra as carnes e sangue, e sim contra principados e potestades, contra o dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, das regiões celestiais, Satanás usou aqueles ventos para manipular as águas. Das regiões celestiais, ele manda os pensamentos para bater em mim e você, para cansar a gente e fazer a gente desistir com medo. Então nós precisamos expulsar esses demônios das regiões celestiais da nossa vida e expulsar essas ondas que estão batendo, que são esses pensamentos,
e dizer: eu tomo uma atitude hoje, e você vai tomar uma atitude em prol daquela situação. O que é que acontece? Quando a gente vai ler Lucas 4,36, ele diz o seguinte: todos ficaram grandemente admirados e comentaram entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos que eles saiam. Mais uma vez, a Bíblia não passa a mão na cabeça de demônios. A Bíblia ofende os demônios. A Bíblia humilha os demônios, chamando eles de nojentos, de imundos. E nós precisamos reduzir eles a isso. Quando um policial ele vai pegar um marginal, ele já começa diminuindo ele. Perdeu, a casa caiu, seu vagabundo, vai para o chão. A verdade é essa. Essa é a verdade. Vai diminuindo a pessoa, vai oprimindo a pessoa. A Bíblia nos ensina a oprimir os demônios. A Bíblia nos ensina a humilhar os demônios. A Bíblia nos ensina a colocar eles no lugar deles, a dizer o que eles são. Eles são desgraçados, eles não têm mais graça. Nós somos cheios de graça, eles são desgraçados. Eles são trevas, nós somos luz. Eles são derrotados, nós somos mais que vencedores. Eles são abandonados, nós fomos adotados. Eles são injustos e nós somos justos. Eles são pobres, nós somos ricos. E nós precisamos colocar eles no lugar deles. Mas ele fala de algo poderoso aqui. Ele está dizendo o seguinte: que palavra é essa? Que palavra é essa que tem autoridade e poder? Eu falei que a armadura é alcançada quando nós procuramos o Senhor e seu poder. E aqui está dizendo que a palavra de Deus tem autoridade e poder. Se você entender a autoridade como o próprio Senhor, a gente começa a se encaixar. Em Lucas 9,1 diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios. Poder e autoridade. Não só deu poder, deu autoridade. E a Bíblia diz que o poder do diabo são ciladas, mas nós temos autoridade. Em Lucas 10,19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então nós temos uma autoridade que esmaga o poder. Nós temos uma autoridade que esmaga as ciladas do diabo. Eu dei um exemplo domingo que é mais ou menos assim. Imagine um policial rodoviário federal no meio da BR, e ele tem ali 1,65 m. É só uma hipótese, 1,65 m. E vem uma Scania enorme vindo, trucada, né? Um tremião vem lá. Ele vai para o meio da BR, levanta a mão, dá um apito, aquele caminhão ele para. Ele não parou por causa do poder daquele guarda, daquele policial rodoviário federal. Ele para por causa da autoridade dele. Ele para por causa da autoridade dele. Aquele caminhão, aquela Scania, tem capacidade clara de esmagar aquele homem, de passar por cima daquele homem. Ele não tem força, ele não tem poder para parar aquele caminhão, ele não tem força física, né? Não é Superman para chegar ali e parar aquele caminhão. Mas a autoridade que está sobre ele faz com que aquele caminhoneiro pare. Quem está por detrás do caminhão? O caminhoneiro. Quem está por detrás de pensamentos? Demônios. Quem está por detrás daquelas ondas? Demônios. Então nós mandamos parar aquilo, nós damos uma ordem ali, e nós dizemos quem eles são, mandamos eles sair, e mandamos também que a coisa que precisa acontecer, aconteça. Muitas vezes nós estamos apenas dando ordens para que os demônios saiam, mas a gente não está mais falando o que precisa ser feito. A gente não diz mais o que precisa acontecer. Muitas vezes, Igor, a gente diz assim: em nome de Jesus, saia das minhas finanças. Certo, beleza, eles saíram, e aí? E agora você dá ordem, dinheiro vem, negócio se abre, ideia surge, meu negócio seja abençoado. Eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor, que acrescente e não traz dores, diz a palavra, sobre os meus negócios, sobre o meu dinheiro. Você pode muitas vezes dizer: espírito de enfermidade sai do meu corpo, e agora eu dou uma ordem.
que em nome de Jesus, fígado volte a funcionar de forma perfeita, intestino volte a funcionar de forma perfeita. Eu recebo em nome de Jesus o sacrifício da cruz que foi feito para mim, e toda a cura que foi alcançada por Jesus Cristo, eu tomo hoje posse em nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos entender. Nós tivemos várias lives até aqui, muitas lives até aqui, falando de comportamento, falando de personalidade, falando de muita coisa, sobre inteligência emocional, sobre inteligência espiritual, e o quanto isso afeta no reino espiritual. Isso é verdade, mas nós estamos agora hoje tratando de como demônios também afetam nas emoções, inclusive de crentes, e nós precisamos tomar autoridade sobre isso. Existem espíritos atormentadores de mente, querido. Eu já vi, sabe, vários homens de Deus poderosos, fantásticos, entrando em depressão, adquirindo síndrome do pânico. A Bíblia diz em Tiago que nós somos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas tentações que Elias passou. Qual foi a tentação que Elias passou? Elias envergonhou centenas de profetas, de falsos profetas de Baal, de Jezabel. Depois de ter envergonhado centenas de profetas, de ter eles ficado ali totalmente sem saber o que fazer, ele correu durante 14 quilômetros por 23 quilômetros por hora. Você consegue aprender isso por causa da carruagem, a carruagem de Acabe, a quantidade de distância e quanto a carruagem de um rei podia produzir. Então ele andou 14 quilômetros numa velocidade de 23 quilômetros por hora. Como alguém pode fazer isso? E algumas pessoas dizem que não se corre na unção. E depois ele fica sabendo que Jezabel queria matar ele. A voz foi de Jezabel. Eu vou falar de novo. A voz foi de Jezabel. Mas como é que um homem desse fica com medo e aí diz: ai, eu sou uma vergonha para os meus pais, eu quero morrer, eu quero morrer. E agora ele corre, ele foge, mas não mais naquela velocidade, porque quem corre com medo, corre sem velocidade. E ele cansa, a Bíblia diz que ele cansa, e ele fica debaixo de uma árvore, porque quem corre com medo, enfadado, vai se cansar. E aí passa por algumas situações, o anjo vem, dá comida, e ele vai agora para dentro da caverna, e ele se esconde na caverna. E Deus chega para ele e diz: por que você está aqui, Elias? E ele diz: porque eu me desgastei muito, eu me desgastei tanto, que eu não tenho mais nada para dar, eu estou pensando em desistir. E Deus diz: olha, tem mais 7.000. Aquilo entra tão fortemente. Eu queria ter mais minutos para falar sobre isso, porque muitas vezes não é o que nós queremos ouvir que vai quebrar esse loop do inferno, mas muitas vezes é o que nós precisamos ouvir. Você não precisa mais estar nessa caverna. Tiago diz que nós nesse testamento, nessa nova aliança, estamos sujeitos a isso. Havia vozes, havia sintomas, havia circunstâncias e trazer medo, um espírito de intimidação, fazer com que a gente pare. O coronavírus está chegando, vamos parar tudo, vai morrer todo mundo, vai tudo quebrar, vai tudo morrer, vai tudo se acabar, e a gente fica paralisado, e a gente não trabalha, não pensa, não flui, não faz mais nada. Não, é histórico que no meio de grandes caos surgem grandes empreendedores. É histórico que no meio de grandes caos surgem grandes negócios. Alguém está ganhando dinheiro com isso? Alguém está ganhando dinheiro nessa situação? Que seja a gente. Os fortes de pensamento poderão sim lograr êxito numa situação dessa. Não foi Deus que colocou essa pandemia, não foi Deus que colocou esse negócio, mas a Bíblia diz que Davi teve uma ideia: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. 10.000 cairão à minha direita, 1.000 cairão ao meu lado, eu não serei atingido. Ele disse: meu irmão, pode acontecer com quem quer que seja, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou avançar, porque Deus está comigo. Então Deus não estava matando ninguém, mas Deus estava levantando ele. No meio do caos, Deus pode fazer você brilhar. E no meio do caos, o diabo quer fazer você se apagar.
Então você saia dessa caverna, porque no dia que você sair dessa caverna, até uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem vai fazer você querer correr uma carreira. Notícias estão chegando e eu quero orar por você. Nossa live está chegando no final. Eu acho que não sei quantos minutos nós temos, mas caso você tenha alguma dúvida, queira compartilhar alguma coisa, nós temos ainda alguns minutos. Tem uma galera aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo, todo mundo. Estou vendo aqui o recadinho de todo mundo aqui. Amém? Boa tarde para todo mundo que está conosco. É um prazer demais estar aqui com você. É meu neto Arthur, que é meu filho dele, e dele está enfermo. Yara Laureano, acho que é isso. Eu declaro sobre Arthur agora a cura divina. Eu declaro que toda espírito de enfermidade saia do corpo dele. E eu digo que o Espírito Santo, que é o Espírito que vivifica todos os corpos, que vivifica as células, que vivifica o sangue, os ossos, os órgãos, eu declaro revivificando, trazendo vida, trazendo saúde para o seu neto Arthur, em nome de Jesus. A unção inteligente, eu declaro que os anjos estejam levando agora os dons de curar sobre Arthur agora, e eu declaro que essa tarde é tarde de milagre sobre ele, em nome de Jesus. Deixa eu só me ajeitar aqui, porque o negócio aqui coisou. Amém, isso mesmo. Vera Lúcia, que palavra extraordinária. Uli, prazer, é nosso pastor ter a oportunidade de receber essa palavra. Uli, um abraço. Tiago Guimarães, em nome de Jesus. Top. Mari Lunes, glória. JP, eita glória. Paulo, isso mesmo. E por aí vai, gente. Sidiclá, isso mesmo. Gente, Deus é muito bom. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tratar alguma coisa, colocar aqui um pedido de oração, nós estamos abrindo o espaço agora para você, tá bom? Então, está chegando aqui. Arapiraca, o pessoal da Arapiraca? Ok, o pessoal da Arapiraca aí, eu amo demais esse povo alagoano, amo demais Arapiraca, vocês moram no meu coração, tá certo? Seu Barba Arapiraca. Eu declaro o seu negócio lotado aí de gente. Eu declaro você prosperando, eu declaro você avançando. Eu declaro que nesse tempo você vai lucrar como nunca antes da sua vida, meu irmão. Eu declaro que a sua vida, a sua família seja protegida contra esse vírus do inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Essa live, ela vai ficar salva. Essa live vai ficar para você aí que gostaria de aprender um pouco mais sobre isso. Talvez oração por Ivanildo, Covid internado. Pai, eu declaro agora, onde Ivanildo estiver agora com esse Covid, eu declaro que todo espírito imundo, todo Covid agora seja cortado desse corpo agora. Eu declaro que a cura divina esteja sobre ela agora. Se eu não sei como ela está agora, mas eu declaro que os pulmões dela estejam limpos e o corpo totalmente liberto dessa infecção, essa infestação do inferno, em nome de Jesus. Amém. Vera, está mandando avisar que hoje à tarde nós temos aliança de oração. Temos a aliança de oração daqui a pouco aqui na nossa igreja. Você que gostaria de fortalecer sua vida espiritual, vem estar conosco aqui. Vera está mandando aí um recado para você, tá bom? Pastor Kelman acabou de entrar aqui, eu não sei se estava desde o início, mas um abraço, Pastor Kelman, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Posso orar? Existe sim. O curso profético vai ter na nossa igreja. Nós já vendemos 25%. Nós vamos começar as vendas agora no aniversário da igreja. Todo vapor agora. Nós vamos estar fazendo isso. Então, João Paulo, quem gostaria de se inscrever e perguntar, manda entrar em contato com o Uli. Uli é a nossa secretária lá, nossa coordenadora, junto com o diretor Rui. Nós estaremos fazendo isso acontecer, tá bom? Nós temos um curso de ativação profética, tá certo? Que vai ser ministrado agora em abril, um curso extraordinário. Vai ter muita coisa boa agora em abril, nesse curso de ativação profética. Você que está desejando ativar o profético na sua vida, vem estar conosco, porque vai ser de Torá, tá certo? Vai ser de Torá, tá aí o número. Então você que quer participar da ativação profética,
nós vamos falar também de demônios nas regiões celestiais, baseado no dom de discernimento de espíritos, porque assim, ao mesmo tempo que você pode ser bombardeado por pensamentos, também pensamentos podem vir na sua mente por causa do dom de discernimento de espírito, e aí você precisa entender quando é um bombardeio e quando é o Espírito Santo, tá certo? Então nós vamos explicar isso aí muito claramente, vai ser torando tudo. Pastor Kelmer é um dos preletores, está aqui conosco, vai falar de adoração profética, vai falar de abrindo o sobrenatural por meio da adoração, que é um relacionamento íntimo, e aí você aprende, né? Veja, buscai ao Senhor e o seu poder. Ao Senhor vem a autoridade, e logo depois você tem poder. Entende isso? Veja, o Estado, ele pode outorgar a um policial militar para ser uma autoridade policial no Estado. Entende isso? Ele passa no concurso. Qual o concurso que a gente passou? Aceitou Jesus. Fomos eleitos. E aí nós nos aproximamos de Deus para entender a nossa autoridade. Nós já temos autoridade, mas essa autoridade é delegada por Deus. Nós entendemos com mais profundidade isso. Então, a autoridade vem de uma autoridade maior. Toda autoridade está sujeita à submissão, ao princípio de submissão e autoridade. Então, a autoridade maior delega para a gente. Então, em Deus nós encontramos autoridade. Da autoridade surge um poder. O poder de portar uma arma, o poder de entrar numa casa, numa incursão. Então, isso são poderes de polícia. Mesma coisa conosco. Então, quando você entende a sua autoridade, você tem poder. Tá certo? Então, a gente vai aprender muito sobre isso. Vai ser extraordinário. Vem estar conosco na nosso treinamento de ativação profética em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis, falando sobre libertação, sobre demônios, sobre espíritos influenciadores satânicos na mente do ser humano. E nós vamos orar agora por todas as pessoas que estão precisando de uma libertação. Pai, nós declaramos agora que se tiver qualquer irmão agora, qualquer pessoa que está ouvindo essa live, passando por opressão, tristeza, vontade de desistir, de alguma forma, passando por uma fragilidade tão poderosa, nós arrancamos agora em nome de Jesus. Nós liberamos um decreto agora, pelo Espírito, seja livre, seja liberto agora, quer por terra essas amarras. Nós arrancamos agora toda a escama do olho, nós desbloqueamos o seu espírito, o seu coração agora em nome de Jesus. Nós declaramos agora os rios do Espírito fluindo do seu interior, a alegria do Senhor fluindo dentro de você, em nome de Jesus, tocando sua alma, seu espírito, tocando você por dentro. A unção vem sobre você agora. Eu percebo a unção sobre você, eu percebo a unção sobre pessoas agora, enchendo pessoas agora onde elas estão. Perceba a unção tocando nos seus braços agora, sobre o seu pescoço agora. Há uma unção e a alegria fluindo, há uma coragem. Obrigado, Senhor. Nós declaramos agora o poder do Espírito sobre cada um de vocês. Seja livre de todo espírito de atormentadores, sabe, todo espírito de confusão, de intimidação, de medo, de desistir, de desistência. Eu declaro agora, seja liberto em nome de Jesus, seja liberto agora. E eu digo que nesse lugar, agora eu chamo alegria, força, fortaleza, clareza, equilíbrio. Eu chamo agora na autoridade em nome de Jesus na sua vida. Declaro você próspero, você vitorioso e que você vai avançar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que deseja fazer o nosso curso, Aliança de Oração, Ativação Profética, Aliança de Oração agora, de tarde, 4 horas da tarde aqui. E você que deseja fazer o curso da Ativação Profética, de fato, sem abrir as inscrições, a Vera, já passamos dos 25% vendido, e com certeza vai vender antes do tempo. Deus abençoe você, em nome de Jesus, Deus abençoe. Tchau, tchau.